Itami, depois de passar por vários experimentos, sente que não há motivo para continuar vivo, mas tudo muda quando ele conhece uma rainha demônio de 500 anos que se apaixona por ele. A história começa no Castelo das Trevas. Sua aparência exterior e atmosfera eram implacáveis, condizente com o dono, mas por algum motivo esta noite é diferente das outras. De repente os enormes portões das câmaras do Senhor Demônio foram abertos e um sorriso sinistro se fez presente na boca do Senhor Demônio. Ao que tudo indica, havia apenas uma pessoa que poderia ter chegado tão longe. Este é o herói lendário. O homem corajoso finalmente chegou ao último passo da missão de qualquer herói, que é entrar na sala do trono do Senhor Demônio e lutar. Isso significa que o herói não é apenas forte, mas corajoso o suficiente para vir e desafiar o Senhor da poderosa raça demoníaca. Nesse momento, o implacável Senhor Demônio elogiou o herói por se esforçar para chegar até aqui. Em seguida acrescentou que ele é corajoso e estúpido porque esse é provavelmente o ato final que ele fará em sua vida. Naquele momento, o som de uma lâmina caindo no chão frio e duro já pode ser ouvido. Isso não era o que o Senhor Demônio estava esperando. O tal Senhor Demônio na verdade é uma mulher. Ela viu em sua frente não um herói furioso, mas um jovem com cabelos vermelhos e olhos marejados. O tal herói estava chorando e parecia cansado em vez da imagem perfeita de um herói valente desafiando o Senhor do Mal. Esse cara estava tropeçando e murmurando palavras para acabar com ele agora. Em uma bizarra reviravolta do destino, nenhuma briga aconteceu naquela noite. O herói foi puxado para o colo da garota Demônio enquanto ela acariciava sua cabeça com uma mão e fumava um cigarro na outra. Ela afirmou que na vida acontecem coisas boas e ruins, mas desistir depois de um ou dois eventos ruins nunca é o caminho a seguir. Ela interiormente pensou que os humanos são criaturas tão cruéis e esse menino é prova disso. A garota percebeu que os humanos forçaram um garoto bonito de 17 anos a lutar contra um ser todo-poderoso como ela. A Demônio acrescenta que o pobre foi retirado de um mundo diferente e foi forçado a arriscar a própria vida para proteger um rei estúpido, além do reino infinitamente corrupto. E foi assim que a história de um herói deprimido e da rainha demoníaca começou. Depois de um tempo sem nenhum motivo especial, a rainha demoníaca decidiu cuidar do belo herói. Ela chegou a cuidar dele dando uma cama confortável para dormir enquanto ela passa o dia sentada por perto, apenas descansando e fumando. A garota percebe que está tentando manter um ser humano vivo, mas ele mesmo não quer isso. Depois de algum tempo, o jovem herói finalmente abriu lentamente os olhos cansados e ensanguentados. A primeira coisa que ele fez foi perguntar onde ele estava, então imediatamente ouviu uma voz familiar se animar nas proximidades. O cara achou que finalmente tinha realizado seu desejo de partir dessa. Esse pensamento o fez contorcer a boca em um sorriso de aparência estranha. De repente a rainha demônio viu isso e pulou de susto. Ela pensou que esse jovem realmente tinha um sorriso assustador. Assim que ele finalmente percebeu que não estava sozinho nesta sala, ele também pulou de susto e prontamente perguntou se a madame também tinha ido de base. Ela rapidamente dissipou essa suposição. Nesse momento o herói deprimido sentiu os vários ferimentos de seu corpo e calculou que estava vivo. A próxima pergunta em sua mente era onde diabos ele realmente estava. A rainha casualmente explicou que eles estão em um dos quartos do castelo do Lorde Demônio. Por conta do herói chorar tanto, seus olhos ficaram tão vermelhos. Além disso, ele acabou adormecendo em seu colo. Foi quando a própria rainha demoníaca o carregou para descansar nesta sala. Agora que ele recebeu o resumo da situação, a próxima coisa que ele quer saber é quando essa mulher planeja finalmente eliminá-lo. A garota respondeu que não haverá nenhum fim e ele continuará vivo. O cara, em vez de se sentir aliviado ao ouvir que consegue manter sua vida, ele parecia ainda mais oprimido e decepcionado. Enquanto isso, os salões do castelo do Senhor Demônio pareciam escuros e sombrios, a única fonte de luz na sala sendo o luar das janelas abertas. A rainha demoníaca caminhava por seu domínio e ela não pôde deixar de refletir sobre o que estava errado com esse herói. Além disso, ele está aqui há algum tempo e ela nem sabe o nome dele. Pensar nele constantemente a fez corar um pouco. De repente ela foi interrompida pela visão de uma luz brilhante vindo da frente. Na enorme varanda de um lado do castelo estava o jovem que ela resgatou. O herói estava ali parado imóvel, como uma estátua sob a luz brilhante das estrelas brilhantes no céu noturno. Isso fez a rainha demoníaca parar. Ela se aproximou e perguntou ao herói se ele estava gostando das estrelas esta noite, mas o jovem quase não prestou atenção nela, muito menos em sua pergunta. Em seguida ele afirmou que quando olha para as estrelas se lembra de um de seus bons amigos. A rainha demoníaca não soube o que responder para essa informação pessoal. Ela pode não saber que palavras dizer.
mas a beleza do céu noturno refletida em seus olhos e belo rosto foram suficientes como resposta. A rainha demoníaca pensou que este poderia ser o momento certo para perguntar ao herói seu nome. O breve olhar da vida em seus olhos desapareceu mais uma vez depois de ouvir essa pergunta. Então ele diz que todos neste mundo apenas o chamam de herói. Às vezes as pessoas o chamam de monstro ou pequeno sem talento. A garota então questionou: como os seus pais o chamavam? O herói responde que seu nome é Itami enquanto ainda olha para as estrelas. A rainha demoníaca queria presenteá-lo com uma oferta. Ouvir aquelas palavras saírem de sua boca com uma voz tão abafada fez o herói deprimido corar. Suas lágrimas começavam a brotar novamente por algum motivo e ela percebeu isso. A rainha diz que parece que esse cara realmente gosta de chorar toda vez que eles interagem um com o outro. Então Itami começou a tentar ao máximo enxugar as lágrimas, mas elas continuaram fluindo. Acontece que nesse mundo cruel ele foi chamado pelo seu nome original apenas 2 vezes, então ele ficou feliz em ouvi-lo novamente depois de muito tempo. A rainha não achava que o mundo humano tinha sido ainda mais duro com esse jovem do que ela pensava inicialmente. A garota queria continuar e quando estava prestes a chamá-lo de herói ela parou no meio do caminho, então o chamou pelo seu nome verdadeiro. Em seguida ela diz com um largo sorriso e os braços esticados. Suas asas demoníacas não pareciam tão sombrias. Em seguida ela anunciou que a partir de hoje também está livre para viver em seu castelo e cumprir o papel de ser seu guarda-costas pessoal. Ela prometeu que todos o chamariam pelo nome verdadeiro a partir de agora. A visão desse demônio supostamente implacável parecia mais um anjo enviado de cima na perspectiva do protagonista Itami. Toda vez que ela diz seu nome seu coração partido se repara pouco a pouco, e quando ela finalmente disse que ele seria feliz aqui as lágrimas que nasceram da tristeza foram substituídas por lágrimas de conforto e esperança. O coração e a alma feridos de Itami começaram a se curar cada vez mais ligeiramente. No dia seguinte o sol se levantou no castelo do Senhor Demônio. Itami e a rainha estavam andando juntos pelos corredores. O protagonista pôde vagar livremente pelo castelo sob o disfarce de um novo aliado humano. Ele não sabia que a facção demoníaca tinha aliados humanos a ponto de possibilitar que ele vagasse pelo castelo sem que nenhum demônio batesse um olho. A rainha confirmou que eles têm alguns arranjos com alguns humanos selecionados. Além de Itami, há mais 3 pessoas que são membros do exército do Senhor Demônio. Embora estejam em reinos humanos agora como espiões, de repente ela quer dizer algo extremamente importante para Itami, mas quando olhou para ele notou seu estado lastimável. O protagonista estava usando um moletom esfarrapado de sem-teto e calça. Ele estava praticamente coberto da cabeça aos pés. Os olhos da rainha demoníaca permaneceram em suas mãos que estavam cheios de cicatrizes de batalha. Sabe-se lá quantos duelos ele suportou. Quando ela continuou a examiná-lo para cima e para baixo, ela só teve que perguntar quantas vezes ele havia trocado de roupa. Itami respondeu mansamente que não teve a chance de trocar de roupa desde que chegou a este mundo estrangeiro. A rainha acreditou que isso era impossível já que o herói foi convocado há 2 anos, mas na verdade isso se tratava de uma informação falsa, pois Itami chegou a este mundo estrangeiro há 2 anos e meio. Durante o primeiro semestre neste lugar ele foi acorrentado a uma mesa onde um cara assustador realizou experimentos dolorosos e desumanos com ele dia sim dia não. Depois desses torturantes 6 meses ele foi enviado ao mundo com o rei impiedoso lhe atribuindo tantas missões que ele não teve tempo de sequer trocar de roupa. Era tão ruim que ele não tinha tempo nem de tomar banho, mesmo que quisesse. Quando a rainha demoníaca pensou que não poderia piorar, o protagonista soltou essa nova bomba de trauma. Então ela quase chorou depois de ouvir esse tratamento desumano de um jovem pobre e confuso nas mãos da humanidade. Depois disso a rainha demoníaca se sentiu tão mal que foi obrigada a lhe dar roupas novas, e agora que Itami mencionou isso seu mau cheiro realmente o segue por onde passa. A rainha acredita que ele precisa de um banho extremamente urgente. Ele apenas cheira tão mal que nem mesmo o soberano demoníaco poderia suportá-lo. Então a rainha diz que a missão de hoje é conseguir um novo conjunto de roupas para tirá-lo de seu fedor. Nesse momento aparece uma atendente do castelo que poderia ajudar com esse problema. Seu nome é Seibe e a rainha demônio precisa dela o mais rápido possível. Essa empregada demoníaca com um único chifre no lado esquerdo da cabeça ficou distante para atender às demandas de seu mestre. A garota pode parecer fofa, mas na realidade Seibe é uma encrenqueira. Só esse sorriso presunçoso é um sinal óbvio de que ela não é sua típica empregada bem comportada. A rainha demoníaca foi surpreendentemente respeitosa com seu assistente. Ela prontamente apresenta o protagonista à sua empregada e também amiga pessoal. Seibe respeitosamente se curvou.
mas o olhar que ela começou a dar a ele depois disso foi bastante pegajoso e curioso. Ela não hesitou tentando tocá-lo enquanto elogiava seu rosto bonito. Seibe acrescenta que ele pode parecer bom, mas também fraco. Em sua opinião isso é natural já que ele é humano. Em seguida Seibe se voltou para a rainha demoníaca expressando suas dúvidas sobre se Tami poderia mesmo durar um minuto. A rainha demoníaca e o prota não tinham ideia do que ela estava falando. A empregada elaborou alegremente que só há uma coisa que a rainha demoníaca de 500 anos precisa, e ela explicou da maneira mais amigável possível com suas mãos. Ela basicamente queria que a rainha finalmente praticasse o coito, ou, melhor, fizesse atos libidinosos. Seibe acrescenta que se ela não fizer isso vai continuar pura para o resto da vida. A garota também falou que se a rainha não se apressar ela pode simplesmente ir em frente e roubar esse novo garoto. Nesse momento a rainha pega Itami para cobrir suas orelhas e ele não escutar essa conversa. Em seguida ela diz a Seibe que cortará seu salário por ser tão inapropriada. Esse golpe lhe rendeu menos 1000 moedas de ouro. Com base em sua reação sombria parece que essa é uma ocorrência bastante regular para Seibe. Algo me diz que não é a primeira vez que isso acontece. Ela foi lembrada da anedota de que um chefe que corta seu salário para é como um dragão que perde sua cauda e revela sua verdadeira forma. Nesse momento Seibe avisa que eles não têm roupas que caibam em Itami. Ela era bastante confiável quando se trata dessas coisas. Ela realmente pensa quando se trata do que é melhor para a rainha e o castelo, mas ainda assim seu cérebro súcubo atrapalha de vez em quando. O momento exato em que isso acontece foi quando um blush brilhante aparece em sua pele. A rainha demoníaca pôde facilmente ler o que essa indisciplinada fez em apenas um único olhar por uma fração de segundo. Ela não hesita em ferrar sua cabeça de volta com um soco quando Seibe começar a pensar coisas obscenas. Depois de um tempo a missão de roupas de hoje os levou ao depósito do castelo, onde algumas das roupas do irmão da rainha são guardadas. Os três tiveram que se separar na esperança de encontrar algo que se encaixasse em Itami. O que é surpreendente é que esses montes de roupas pertencem a apenas uma pessoa. O protagonista diz que ele deve ser bastante fashionista, mas a rainha respondeu que a namorada de seu irmão gosta de vesti-lo como um boneco e foi por isso que seu guarda-roupa original foi jogado. Itami estava bastante preocupado que o irmão se importasse se eles pegassem suas roupas sem permissão, mas a garota tinha certeza de que tudo ficaria bem já que aquele irmão dela nunca usou essas roupas. Ele só gosta de usar um casaco preto que ela lhe deu há algum tempo. Depois de um bom tempo olhando através das montanhas de tecidos, Seibe finalmente encontrou algo que chamou sua atenção e poderia caber em Itami. A rainha então se virou para o ex-herói e sem hesitar ordenou que ele se despisse para que pudessem ver o quão bem ele se encaixaria. O protagonista estava bastante propenso a ceder à pressão, então ele imediatamente começou a se despir na frente das duas garotas, expondo lentamente seu corpo tonificado. As duas mulheres ficaram paralisadas vendo aquilo. A rainha demônio até parou sua corrente de fumaça por um tempo. Em seguida Itami olhou para as duas e perguntou por que elas estavam olhando para ele estranhamente, como se seu corpo rasgado de cicatrizes por toda parte não fosse nada estranho. Os demônios, por mais descarados que sejam, consideram rude perguntar sobre cicatrizes, mas ambas realmente queriam perguntar a Itami sobre seu número anormal de marcas. Finalmente, depois de parecer um sem-teto por 2 anos e meio, esse herói parecia no mínimo decente. Agora ele pode não parecer um herói valente, mas ele parece bom. Seibe fica se engraçando e a rainha demoníaca teve que intervir ameaçando cortar seu salário pela segunda vez. Depois de algum tempo as garotas estavam só na sala. Quando ninguém está perto da rainha demoníaca, Seibe gosta de chamá-la por seu nome de batismo, que é Kali. Hoje ela estava ocupada com a papelada e Seibe queria dar uma pausa para beber. Kali não gosta de ser interrompida no meio do trabalho, mas Seibe estava muito curiosa para saber onde Itami conseguiu tantas cicatrizes por todo o corpo. Kali tinha algumas ideias, mas é difícil dizer onde o jovem obteve essas marcas sem revelar o fato de que ele é o herói lendário. No entanto, qualquer um poderia facilmente dizer que o cara lutou contra monstros com frequência. O primeiro pensamento de Seibet foi que um Itami poderia ter sido um ex-aventureiro ou algo assim, o que era uma teoria razoável. Kali não confirmou nem negou sua suposição. Ainda assim, até onde Seibe sabe, nem mesmo um demônio pode suportar tantas feridas terríveis no corpo de alguém. Além disso, a mente sofre com feridas também. A rainha não levou isso em conta e disse que é especialmente difícil lutar contra alguém como seu irmão mais novo. Esse pequeno detalhe não escapou aos ouvidos afiados de Seibe. Kali apenas escorregou e revelou que Itami havia lutado contra seu irmão. Na verdade, ela só deduziu porque só o irmão dela podia deixar alguém assim,
mas isso foi uma revelação para sua empregada pessoal e ela disse que isso significa que Itami é definitivamente muito forte, pois sobreviveu a lutar contra o irmão da rainha. Em seguida sua voz começou a tremer quando ela informou a rainha que seu irmão voltaria ao castelo hoje. Então se esses dois se encontrarem não há como dizer o que pode acontecer. O que Seiba estava temendo já estava em andamento no saguão do Senhor Demônio. Nesse momento o protagonista e o irmão da rainha se encontraram. Os inimigos colocaram os olhos um no outro. O irmão da rainha pergunta se Itami lembra da promessa que fez sobre continuar vivo. Por um momento um tipo diferente de sorriso surgiu no rosto do ex-herói. Então ele levantou a mão marcada para chamar sua lâmina. A lendária lâmina encharcada veio pelos corredores do castelo com velocidades incríveis, eventualmente encontrando seu lugar de direito na mão de Itami. O protagonista diz que está na hora de cumprirem essa promessa entre os dois, seja ela qual for. Estava começando a anoitecer e os dois homens saíram do castelo do Senhor Demônio para resolver suas diferenças. O protagonista estava obviamente nervoso quando começou a contagem regressiva. Em seguida colocou as mãos para frente enquanto contava a partir de 3. O irmão da rainha olhou diretamente nos seus olhos enquanto esse herói contava. As olheiras eram aparentes ao redor dos olhos de Itami, mas havia um novo brilho de vida neles em comparação com quando ele entrou pela primeira vez na Sala do Trono da Rainha Demoníaca. Nesse momento a contagem regressiva acabou e Itami começou a luta ordenando que sua lendária espada pulasse direto para a briga. Foi tão rápido que a lâmina desviando de forma imprevisível se tornou incrivelmente difícil de evitar. Mas o irmão de Kali era um lutador bastante habilidoso, afinal ele era um monstro do exército do Senhor Demônio. Então o cara pulou na lendária lâmina como se fosse um skate. Ainda assim essa não era a maneira de lidar com uma espada voadora. Ele agora estava montando a lâmina, mas sua velocidade não diminuiu. O protagonista ficou impressionado com o quão bizarro o cara respondeu ao seu ataque acelerado. De repente ambos lutadores foram distraídos. Eles não fizeram os movimentos que teriam feito para neutralizar o adversário e até cometeram o erro amador de bater acidentalmente um contra o outro. De repente vemos os dois deitados no chão. Não houve nenhuma lesão significativa desta vez, houve um silêncio entre os dois lutadores por um momento. Então o irmão de Kali começou a sorrir como se estivesse segurando uma risada, até que ele não conseguiu segurar e começou a rir como se nunca tivesse experimentado nada mais engraçado do que essa façanha em sua vida. Ele sabia que Itami nem sequer tentou se esquivar da colisão entre eles quando era perfeitamente capaz de fazer. Enquanto isso o irmão estava segurando seu estômago rindo da ideia de uma luta de segundo round. Ele continuou a rir enquanto a mente de Itami se contorcia com o que ele tinha acabado de fazer. Nosso personagem principal realmente não se esquivou. Na verdade ele nem tentou. Um segundo depois os dois lutadores estavam rindo da luta ridícula entre eles. Quando a risada diminuiu lentamente o irmão bateu no ombro do ex-herói e chamou sua atenção. Então ele disse que estava feliz por Itami estar vivo. Fazia alguns dias que o prota não chorava. Mas lá estava ele de novo ouvindo aquelas palavras de um suposto inimigo fez com que lágrimas nascidas de uma conexão especial caíssem em seus olhos. Nos últimos meses parecia que ele não tinha controle sobre seus dutos lacrimais, mas hoje foi diferente. Ele estava no controle e optou por deixar tudo para lá. Foi como naquela noite na varanda com a rainha demônio Kali. O irmão pede para ele não chorar. Enquanto isso dois pares de olhos muito suspeitos estavam claramente tentando espiar por trás da folhagem. Seiba estava extremamente confusa porque há apenas 2 meses esses dois quase se degolaram a ponto de feridas mórbidas e cicatrizes surgirem, mas agora estavam conversando como bons amigos. Seiba era uma súcuba habilidosa na arte de manipular homens, mas até mesmo ela achava o comportamento do protagonista estranho e indecifrável. Depois da batalha Itami se sentia esgotado, principalmente por causa da liberação emocional. Ele continuou pensando porque nem tentou se esquivar. O protagonista lembrou como os dois se sentaram na sujeira. Ele pôde se lembrar ativamente do sentimento do cara de estar realmente feliz pelo fato de que ele sobreviveu depois de todo esse tempo. Isso meio que o fez sentir da mesma forma que se sentiu quando a rainha demoníaca graciosamente lhe deu um lugar para viver, além de sua promessa de que todos o chamariam pelo seu nome verdadeiro a partir de agora. Nesse momento Itami estava no quarto e só tinha espada para conversar. Ele queria pelo menos tentar viver novamente entre esses demônios que o tratavam muito melhor do que o reino da humanidade. Se ele realmente quer seguir esse caminho, a próxima coisa que precisava descobrir era como começar. Itami lembrou do que sua mãe lhe disse no passado: uma pessoa viva é uma pessoa feliz. Era um pensamento bem simples, mas não poderia ser
Difícil para alguém como Itami e suas montanhas de trauma e bagagem. Ele sabia que estava vivo, então isso foi praticamente resolvido, mas a parte mais complicada de entender era como no mundo ele poderia ser feliz apesar de tudo que viveu. Naquele momento a lendária espada encharcada aparentemente ouviu seu dilema e decidiu responder na mesma moeda. Ela começou a emanar uma luz em seu punho. Itami olhou diretamente para a luz chocado com esse desenvolvimento surpreendente. De repente foi-lhe mostrado uma imagem vívida de uma menina alimentando uma besta de coelho com um sorriso dentuço. Ela o chamou de irmão e afirmou que a felicidade vem de dar e não receber. A garota está muito feliz por ter alimentado esse coelho e o protagonista sentiu que a resposta estava ali o tempo todo. A espada só precisava empurrá-lo para o primeiro passo que ele queria. Itami parecia um pouco ansioso demais para usar as escadas. Então ele simplesmente pulou da varanda para fora de seu quarto. O herói mergulha no chão e pergunta a uma das empregadas se ela precisa de ajuda para alguma coisa. A empregada estava apenas fazendo suas tarefas cantando sem nenhum cuidado no mundo. Então ela ficou chocada ao ouvir e ver o guarda-costas da rainha aparecendo do nada. Seiba estava apenas fazendo suas rondas habituais ao redor do castelo e ela viu essa cena exata no pátio onde o protagonista estava realmente interagindo com outras pessoas, em vez de se isolar melancolicamente dentro de seu quarto como de costume. Certamente foi uma visão bizarra e nova. Ela observava silenciosamente de longe enquanto o herói ajudava a empregada com suas tarefas. A empregada de cabelos verdes gostava muito disso. Ela estava praticamente desmaiando quando fogos de artifício explodiram em seu coração e cabeça. Enquanto isso Seibert observava de longe, a primeira coisa que ela pensava era na rainha demônio Kali e em como seu menino quase foi roubado bem embaixo de seu nariz. Como se não bastasse a troca de palavras e olhares íntimos, os dois já haviam tido toque físico gradual. Depois de um tempo a rainha Kali nem sabia o que estava vendo, ela apenas perguntou à sua empregada pessoal se essa coisa era realmente necessária. Seibe com uma expressão sombria no rosto respondeu que essa situação precisava ser tratada o mais rápido possível. Acontece que ela sequestrou o pobre Itami e o amarrou a uma cadeira com uma fita adesiva na boca. Toda essa façanha parecia totalmente ridícula para a rainha. Seibe só queria que seu chefe acordasse para o fato de que seu menino quase foi roubado por outra garota, outra empregada no castelo. Kali nem sabia do que a empregada estava falando. A empregada sentiu pena dela dizendo que sua mestre era a grande rainha demoníaca adorada por seu povo e temida pelo inimigo. Mas ela era tão tola. Nesse momento Kali ameaçou cortar o salário da empregada ao meio, mas esse tipo de tática de intimidação não funcionaria mais, porque chegou ao ponto de ela não conseguir cortar o que já não existia. Seiba diz que Itami tinha vivido no Castelo do Senhor Demônio por apenas 2 semanas e nesse curto espaço de tempo continuou fazendo atos altruístas que levaram a um fã-clube feminino. Inclusive os membros incluíam a empregada e até o irmão mais novo da rainha. Desta vez ficou claro para Kali o que estava em jogo. Ela finalmente viu o que sua empregada pessoal estava tão desesperadamente tentando fazer. Seiba diz que ela leu em algum lugar que se cortassem bolas de uma criatura masculina, ele ficaria mais calmo por natureza. Kali ficou cega pela raiva que se acumulava e ela concordou que o protagonista não precisava daquelas bolas de qualquer maneira. Seiba estava apenas feliz que seu mestre estava finalmente acordada depois de ficar cega por tanto tempo. A dupla imediatamente partiu em busca de tesouras. O protagonista já estava surtando ao ouvir essa conversa ridiculamente desequilibrada. Ele estava impotente amarrado e amordaçado. Assim ele não conseguiu nem gritar. Nesse momento as duas finalmente decidiram que usariam apenas uma espada depois de não conseguirem encontrar uma tesoura. Enquanto isso, o irmão da rainha e sua namorada estavam visitando e prestando homenagens ao túmulo de alguém não muito longe do castelo. Foi nesse momento que o irmão sentiu um formigamento. A conexão fraterna que ele compartilhava com Itami o fazia sentir como se algo estivesse errado. Isso levou a terminar a visita ao túmulo pois precisava dar o fora rápido. De alguma forma ele sabia que seu amigo precisava dele. Então o cara correu o mais rápido que pôde para chegar ao castelo, enquanto isso as duas mulheres ainda estavam debatendo sobre o método exato para cortar as bolas atômicas do nosso personagem principal. Elas temiam que se usassem uma espada o jovem poderia não resistir. Elas acrescentam que os humanos têm corpos muito fracos. De repente, sem que elas soubessem, o irmão já havia entrado. Ele tentou ao máximo descobrir como desamarrar Itami, mas Seibe era bom demais nisso. E o cara nem sabia o que Itami fez para merecer esse tratamento. Kali estava começando a
Considerar apenas deixar o ex-herói amarrado pelo resto de sua vida para que elas não tivessem que cortar suas bolas. Esse plano pode não funcionar e Sayback iria propor outro plano. Mas Kali já sabia que provavelmente seria lascivo, então ela impediu a empregada de elaborar mais. O dia seguinte chegou e foi como se o evento quase castrador nunca tivesse acontecido. Itami estava descansando pelos salões do castelo olhando para um panfleto solitário postado em um dos pilares. De repente a rainha Kali o encontrou durante suas rondas habituais. Ele nem notou a rainha até que ela falou e perguntou o que ele estava olhando. O ex-herói ficou extremamente fascinado com o panfleto de fogos de artifício. Ele também não sabia que demônios celebravam o festival de fogos de artifício. Acontece que era um feriado interracial celebrado por todas as raças. Neste continente tinha sua própria versão do Festival de Fogos de Artifício. Neste dia todos se lembram daqueles que não estavam mais com eles neste mundo. A partida era uma experiência universal e por isso era justo que todos celebrassem. Itami estava claramente fixado não apenas no panfleto, mas no evento em si. A rainha Kali pôde ver isso e perguntou ao jovem se ele queria ir ao festival, sem pensar duas vezes. Ele respondeu que ele gostaria, mas o protagonista tinha o dever de servir como guarda-costas de Kali, então em momentos como esse ele deve estar pronto para proteger a rainha caso algo inesperado aconteça. Kali ficou meio surpresa ao ouvir algo muito lógico desse menino. Ainda assim ela sabia que ele queria muito ir à cerimônia de fogos de artifício. Nesse momento a rainha diz que é claro que há um compromisso, então se ele não pudesse ficar sem ela, eles deveriam simplesmente ir juntos. Enquanto isso o protagonista tinha seus olhos bastante sombrios, a rainha Kali começasse a corar porque percebeu que isso parecia um encontro. Em seguida ela apenas forçou sua saída do constrangimento e deixou escapar a questão de talvez irem juntos ao festival de fogos de artifício. Kali continuou dizendo que como ela também queria ir ao festival eles poderiam muito bem ir juntos. Itami também estava ficando vermelho até os ouvidos. Enquanto isso três figuras muito familiares estavam escondidas dentro de um vaso de planta. O irmão achou que suas orelhas estivessem mentindo porque ele ouviu sua irmã mais velha perguntar algo assim para alguém. Sayback garantiu que ele ouviu tudo corretamente. A rainha demoníaca estava ainda em um encontro de festival com seu guarda-costas, então a Operação Kali estava em andamento e tinha começado a partir deste minuto. Os agentes ainda tinham óculos escuros legais para acompanhar a operação secreta. A rainha demoníaca e o ex-herói deixaram o castelo e foram para os arredores do território demoníaco, onde reside a famosa avó de Kali. Ela era uma doce e velha mulher demoníaca. A avó apenas virou a cabeça levemente e cumprimentou o senhor demônio. Kali empurrou Itami enquanto diz que veio encomendar fogos de artifício para o próximo festival. O protagonista prontamente mostrou à vovó a receita de fogos de artifício. Há manchas vermelhas por todo o papel. A vovó Heng ficou satisfeita ao ver uma receita tão tradicional. Ela faz fogos de artifício para festivais há 500 mil anos e nesse enorme período de tempo nem se lembrava da última vez que fez um fogo de artifício para um humano normal. Itami respeitosamente entregou a receita para a velha e agradeceu por fazer esse favor. Mas antes que ele pudesse terminar de deixar escapar seus agradecimentos, a vovó já havia trazido um estranho aparato para lhe dar um tapa na mão. A rainha Kali esqueceu de informá-lo que este velho demônio usa líquido vermelho para fazer seus fogos de artifício. Mas a velha tirou um pouco de Itami em um piscar de olhos. A avó já tinha a sensação de que esse fogo de artifício em particular seria interessante. Ela virou a cabeça para seus dois visitantes e viu como a rainha tratava esse garoto. Era realmente estranho a rainha demoníaca estar com um humano a céu aberto. O que a velha viu foram os dois prováveis pombinhos cuidando um do outro. Itami ainda tremia em choque enquanto Kali soprava o pequeno machucado em seu dedo. Nesse momento a velha perguntou às crianças se elas sabiam como o demônio começou a comemorar o festival de fogos de artifício. Itami respondeu confiante que leu em algum lugar que há 500 mil anos o primeiro rei do reino humano fez o primeiro fogo de artifício. Essa resposta lhe rendeu um rápido e ruidoso desentendimento com a velha demônio. Então ela contou que a história sobre o primeiro rei dos humanos foi feita por humanos burros. Além disso, essa raça humana traquina está sempre tentando se apropriar das realizações dos demônios como se fossem suas. Enquanto termina esse explosivo, a vovó decidiu contar a esses dois a verdadeira história do início do festival de fogos de artifício. E tudo começou há muito tempo atrás. Todo o continente ainda podia ser considerado um lugar pacífico. Os fogos de artifício começaram há 500 mil de anos com uma garota demoníaca descansando em torno de um campo aberto. Esse campo aberto é agora referido como território do reino demoníaco.
A menina demoníaca adorava deitar nos serenos campos enquanto contemplava as belas estrelas. O céu noturno era lindo, mas se lhe pedissem para mudar uma coisa, ela adoraria trazer as estrelas um pouco mais perto dela. De repente, como se Deus tivesse respondido a esse pedido, uma luz brilhante começou a voar pelo ar. Parecia uma estrela que estava tentando se levantar e se juntar às outras lá no alto, e então explodiu de uma maneira estrondosa. A pequena luz emitida imediatamente estava espalhada por todos os céus bem acima de onde a garota demoníaca estava olhando. Era talvez até mais bonito do que as estrelas que ela tanto amava. A garota sentiu seu coração pular uma batida ao ver a explosão colorida. Ela finalmente se levantou das pastagens e começou a correr pela floresta tentando rastrear de onde veio aquela estrela explosiva. A menina sabia que a coisa misteriosa vinha desse caminho e estava desesperada para chegar ao fundo desse mistério. Ela pode sentir que está a poucos metros de realizar seu sonho de trazer as estrelas do céu noturno um pouco mais perto, talvez com isso ela possa realmente chegar tão perto que ela seria capaz de tocar as belas estrelas. Depois de um tempo as lágrimas escorriam por seus olhos pensando na possibilidade de seu sonho estar prestes a se tornar realidade. Mas o que ela encontrou do outro lado da estrela voadora foi um humano. Esse homem estava xingando a si mesmo por não conseguir o brilho de seu chamado fogo de artifício. A garota demoníaca corou ao ver o jovem e ela sabia em seu coração que essa pessoa era a única que poderia lhe conceder o único desejo na vida. A garota demoníaca era curiosa por natureza e ela nunca tinha visto algo como essa coisa brilhante chamada fogos de artifício. Parecia muito legal e ela queria vê-lo fazer uma dessas coisas novamente. O cara imediatamente se animou. Ele parou de se sentir mal por não acertar mais cedo com determinação e sua motivação foi renovada. Em seguida ele se preparou para ir em frente novamente. Podemos ver o espírito de ambição dançar nos olhos da mulher quando ele prometeu fazer o maior e mais brilhante fogo de artifício que o mundo já teve. A garota demoníaca podia sentir o espírito do garoto enquanto ele expressava sua vontade de fazer algo que seria visto até mesmo por pessoas em outro mundo. Então ela admirava tudo sobre aquele menino. Era como se estivessem misturando imaginação com vida real. O cara também se pegou se emocionando e pediu desculpas por soar tão tolo sendo que eles acabaram de se conhecer, mas parece que seu olhar determinado impressionou imensamente a garota demoníaca. Então ela disse que ele não estava sendo tolo. Nessa noite em que os dois se conheceram foi a mesma noite em que a semente do amor começou a florescer pela primeira vez. A garota demoníaca acha que o jovem é incrivelmente corajoso e acredita que ter tanta paixão por uma coisa é maravilhosamente único. Mesmo que eles tenham acabado de se conhecer, a garota demoníaca decidiu ficar ao lado do jovem e ver seus sonhos se desenrolarem como estrelas no céu noturno. Ela só queria compartilhar sua incrível jornada enquanto esses sonhos lentamente se tornavam realidade. Há alguns anos a garota demônio havia captado seu fascínio pelas estrelas por causa de sua mãe. Ela perguntou por que eles brilham todas as noites sem falta e por que eles não se cansam. Sua mãe pacientemente explicou que as estrelas são como amigos especiais que nunca se cansam de fazer os outros felizes. Uma estrela é alguém que adora fazer outras pessoas sorrirem, então todas as noites eles colocam sua roupa mais brilhante apenas para colocar um sorriso genuíno em seu rosto. É isso que as estrelas fazem todas as noites sem falta. Eles fazem você se sentir seguro e feliz. Mas a outra pergunta da garota demoníaca permaneceu e ela repetiu por que as estrelas nunca fazem uma pausa. A mãe continuou dizendo que eles são como guardiões do céu noturno e querem estar lá para todos. Sempre que tiverem a menor vontade de olhar para cima, é apenas a maneira deles de dizer a todos que mesmo quando as coisas parecem escuras, sempre há um pouco de luz para guiá-los. Por algum motivo a menina demoníaca pensou sobre essa memória com sua mãe de muito tempo atrás. Ela acha que finalmente encontrou a estrela mais brilhante do mundo quando viu aquele cara. Nesse momento os olhos espirituosos do homem rapidamente se tornaram sua própria estrela, efetivamente realizando seu sonho de fazer as estrelas se aproximarem um pouco. A partir desse momento ela não deixaria que nada atrapalhasse seu amor e seu sonho. Garota observa seu jeito e percebe que ele encontra felicidade em todas as pequenas coisas, então ela tenta ajudá-lo com tudo que ela pode oferecer, mas a realidade é cruel e a garota demoníaca não pôde ajudar o jovem quando se trata de muitas coisas. Ele trabalha duro a ponto de desmaiar de exaustão às vezes. A garota até tentou seu melhor e como seu esposo o apoiou com todas as forças que pôde reunir, afinal ele era sua estrela querida. A garota demoníaca amou o jovem por muito tempo. Ela
O amava até que ele era um homem velho que mal conseguia andar alguns passos, mas ela ainda parecia uma jovem mulher. Mesmo com cabelos grisalhos e rosto enrugado, os olhos do homem nunca mudaram. Ele ainda tinha os olhos de um sonhador. Os olhos de alguém que queria dar algo extraordinário ao mundo. Seus olhos ainda podem estar repletos de luz, mas seu corpo ficou frágil. De vez em quando ele precisa descansar sob a sombra da floresta onde eles se conheceram. A garota demoníaca disse a ele para não se forçar muito, pois o prejuízo do tempo estava sobre ele. O cara sabe que sua esposa amorosa tem se preocupado constantemente, mas ele não conseguiu encontrar as palavras certas para agradecê-la o suficiente. Além disso, inúmeros agradecimentos nunca serão suficientes para o amor e cuidado que ela lhe deu por muitos anos. Mesmo depois de todo esse tempo, a garota demoníaca ainda cora. Esta foi a noite em que o marido e a mulher estavam apenas esperando o céu escurecer e as estrelas saírem para brincar. Eles estão juntos há décadas, mas a garota demoníaca ainda sente conforto ao apoiar a cabeça na de Izumi. Izumi não pôde deixar de se lembrar de sua mãe e da casa em que viviam. Ele lembrou de como ela estava sempre sorrindo quando olhava para fogos de artifício. Izumi tinha certeza de que o sorriso de sua mãe era mais brilhante do que qualquer outro fogo de artifício no mundo inteiro. Mas a pergunta incômoda no coração do pobre jovem era quando sua mãe o olharia como antes. Por muito tempo os fogos de artifício não fizeram Izumi sorrir, em vez disso fizeram chorar de tristeza, porque os fogos de artifício simbolizam a incerteza de sua vida. Izumi lembra das mãos cruéis do destino, as mãos cruéis dos adultos à sua volta quando era pequeno. Em vez de ser engolido pela sombra da dor, ele partiu com a missão de fazer o fogo de artifício mais brilhante que o mundo já viu. Ele acha que se tivesse conseguido, talvez as cicatrizes de seu passado não doeriam tanto, e talvez sua mãe olhasse para ele assim como ela olhava para os fogos de artifício. O rapaz partiu em uma missão para agradar sua mãe e chegou ao ponto final com algo muito melhor. Em sua tentativa desesperada de fazer a coisa mais brilhante do mundo, ele encontrou a mulher mais radiante, sua garota demoníaca Heng. Ele percebeu que finalmente viu os frutos de seu trabalho de décadas foi compartilhado com a mulher que ama. Ele fez com sucesso os fogos de artifício mais brilhantes que o mundo já viu, mas seu brilho empalideceu em comparação com Heng. Quando os batimentos cardíacos de Izumi lentamente caíram fora de sincronia, o inevitável fim da vida começou a alcançá-lo. Ele apenas olhou para o lindo sorriso de sua esposa. A última coisa que Izumi viu foi Heng. Ele diz que ela é a coisa mais brilhante do que qualquer fogo de artifício. O sorriso genuíno de sua esposa e seus olhos estão cheios de amor. Sua boca nunca para de falar palavras encorajadoras. Izumi teve um começo difícil na vida e terminou com uma bela explosão. A garota demoníaca se aproximou da única estrela que importava, mas o tempo e a vida cruelmente o levou. Izumi infelizmente partiu e agora ela está sozinha, de volta à estaca zero. De volta aos dias de não ter qualquer coisa para se esforçar, de volta a uma vida sem sua estrela. Antes de Izumi partir, ele conseguiu rabiscar seus últimos pensamentos para sua amada. O cara expressou gratidão pelo tempo que passaram juntos e seu último desejo é que suas cinzas sejam transformadas em um fogo de artifício. A garota demoníaca não sabia o que fazer porque em um segundo eles estavam sentados juntos, no outro ela já estava sozinha. Os dias seguintes foram um borrão e ela estava em constante estado de confusão e incredulidade. Depois de um tempo, Heng estava de volta à casa queimando os restos mortais de Izumi para obter suas cinzas. Ela seguiu cuidadosamente a receita que aprendeu com os anos vendo seu marido fazer o trabalho meticuloso de fazer fogos de artifício. Então Heng realizou seu último desejo de que suas cinzas fossem transformadas em um último fogo de artifício na floresta onde eles se conheceram. Ela silenciosamente iluminou um pequeno arranjo do testamento final de seu marido. A garota demoníaca fez todos os movimentos certos sem nem pensar. Era como se ela estivesse no piloto automático. A alma de Izumi, sua ambição, seu sonho e sua vida foi embalado dentro de 3 minúsculas embarcações explosivas. Suas explosões finais não foram particularmente massivas, eles não eram particularmente brilhantes, eram modestos e foram feitos com tristeza e amor. Essa foi a última contribuição de Izumi para o mundo. A garota demoníaca viu aquele jovem pelo qual ela se apaixonou instantaneamente se transformar em nada além de uma memória colorida. E quando as cores desapareceram, ela ficou sem nada. Além do estado catatônico em que se encontrava, suas mãos tremiam enquanto ela alcançava seu rosto. As lágrimas de dor e saudade desabou como uma explosão de um enorme fogo de artifício. Heng definitivamente ficou arrasada. Foi preciso tudo o que estava ao seu alcance. Apenas para se manter em pé, ela ficou com uma casca vazia de seu antigo eu.
Essa garota era a vovó que vimos com o protagonista e Kali. Izumi foi quem a ensinou que de onde ele era as pessoas disparam muitos fogos de artifício uma vez por ano. Ele ansiosamente contou a ela a história sobre como sua mãe era a pessoa mais feliz do mundo quando esse dia chegava todos os anos. E quando sua mãe estava feliz, Izumi também estava feliz. Izumi há muito tempo ligava seu amor por fogos de artifício à sua mãe. Parece estúpido, mas essa foi a única coisa que o empurrou para frente naquela época. Heng lembrou de Izumi dizendo que graças aos fogos de artifício ele ainda pode se lembrar do rosto de sua mãe. Então talvez através de fogos de artifício Heng será capaz de fazer o mesmo com ele. Agora de volta ao presente, milhares de anos depois, a vovó Heng concluiu sua história. Ela diz que não esqueceu o rosto daquele que a amou. Não importa quanto tempo passe desde que uma pessoa especial se vai. Qualquer pessoa importante que você perdeu há muito tempo estará viva. É por isso que receitas de fogos de artifício são feitas a partir de seu líquido vermelho. Assim que a história terminou, a vovó Heng entregou ao ex-herói o fogo de artifício que ele queria. O protagonista então se perguntou se ele finalmente poderá ver sua professora novamente, mas aquela mulher é grosseira e ela gostava de se referir a Itami como um garoto idiota. No dia seguinte acontece o dia da Operação Kali. O irmão de Kali está a todo vapor liderando o ataque para amanhã à noite no festival de fogos de artifício. O irmão está levando isso muito a sério, com Seiba e sua namorada formando o resto da equipe. Há apenas um objetivo principal. O irmão escolheu demonstrar esse objetivo usando bonecos do Prota e de sua irmã mais velha. Em seguida ele os fez se beijar vigorosamente. A empregada pessoal da rainha acha que é uma ideia perfeita. A namorada do cara, por outro lado, se sente bastante enjoada com o pensamento. Acontece que ela é bem tímida. Este plano seria perfeito se não fosse por um problema significativo e gritante. Em seguida ele começou a bater os dois bonecos um contra o outro em frustração com o fato de que Itami e Kali não estão fazendo nenhum esforço para se beijar. O irmão diz que o primeiro passo da força-tarefa é descobrir por que esses jovens bonitos se recusam a se envolver em alguma ação labial, quando Mano pediu ideias. A primeira coisa que veio à mente de Saber foi que talvez a rainha demoníaca não goste do tamanho do pacote de Itami. Ouvir isso fez a namorada do cara corar, mas ele acha que sua irmã não gosta do protagonista porque o coitado parece um pau queimado ou algo assim. De qualquer forma, a resposta é bastante simples: eles deveriam apenas tornar Itami mais beijável, ou seja, eles precisam desesperadamente de sua ajuda nessa missão e não há ninguém que possa resolver esse problema além de sua amada namorada. Mas a garota saiu correndo sem olhar para trás. Ela diz que é missão de Libro encontrar e tornar Itami mais apresentável. Enquanto isso, depois de receber os fogos de artifício dedicados à sua professora, Itami não pôde deixar de relembrar suas experiências com ela, como naquela noite em frente à fogueira após uma batalha sangrenta. A lendária lâmina encharcada estava coberta com o líquido vermelho dos inimigos que o herói acabou de abater. Até aquele dia sua professora apenas se recusou a chamá-lo pelo seu nome, ou mesmo herói. Essa mulher apenas olhava para ele como se ele fosse um desperdício de espaço sem noção. Às vezes sua língua grosseira era bastante dura às vezes. Naquela época o protagonista era muito novo neste mundo e ele nem tinha as inúmeras cicatrizes no corpo. Além disso, Itami ainda tinha orgulho de ser apelidado e rotulado como o campeão da humanidade. Ele acreditava que seria ele quem eliminaria o Senhor Demônio e salvaria os humanos. Itami estava cheio de vida e motivação naquela época quando a mentora de cabelos verdes apenas olhou para ele e começou a rir. Ela riu tanto que começou a chorar. Quando perguntada por que diabos ela estava rindo de sua missão, ela apenas respondeu que Itami não era nada. De volta aos dias atuais no castelo, a garota de Libro está descontente vagando pelos corredores na esperança de encontrar o tal guarda-costas. Ela nem gosta do Prota. Isso porque ela lembra o estado que seu namorado ficou após lutar contra ele. Então a raiva toma conta e ela diz que definitivamente odeia o novo guarda-costas da rainha até o fim pelo que ele fez com seu homem. Nesse momento a garota sente a dificuldade de encontrar uma pessoa nesse gigantesco labirinto de um castelo. Ela não pôde deixar de tremer e se enfurecer enquanto puxava seus cabelos em frustração, depois de gritar e tentar controlar o mar de raiva que ela estava sentindo. Era como se os céus não quisessem que ela perdesse o controle. Nesse momento o protagonista estava ali na frente dela, descansando como um zumbi sem rumo. Avançando para a noite do festival de fogos de artifício, um jovem bonito com cabelos recém-aparados estava de pé no meio da multidão agitada, aparentemente procurando alguém. Parece que a namorada de Libro fez um trabalho magnífico em tornar o ex-herói um pouco mais beijável.
Com um novo ajuste e corte fresco ele parecia muito melhor do que quando entrou inicialmente no castelo do Senhor Demônio, parecendo um sem-teto. As luzes do festival eram brilhantes, mas a escuridão estava nos olhos do jovem. Ele parecia muito melhor, no entanto continuou se lembrando de sua mentora quando ela perguntou quem diabos ele era. Seu devaneio foi quebrado quando uma voz abafada rompeu os murmúrios da multidão que o chamava, chamando seu nome. Ele se virou e ainda não estava acostumado com o fato de que os demônios ao seu redor tiveram a gentileza de usar seu nome real. Assim que colocou os olhos no dono da voz abafada, ele sentiu seus olhos se dilatarem. Além disso, suas bochechas ficam um pouco mais quentes. Acontece que a rainha demoníaca estava fora de seu traje habitual de armadura de combate. Kali substituiu sua roupa formal por um traje tradicional de festival. Foi a primeira vez que ele a viu com uma roupa diferente. Sua mudança também não passou despercebida e a rainha demoníaca ficou surpresa com Itami. O herói tem que agradecer a namorada do maninho, mas por alguma razão a rainha Kali ainda nutria um ódio profundo por aquela garota. Ela gosta de chamar aquela loira alta de feia. Justamente quando Itami estava prestes a perguntar sobre suas palavras contra a namorada de Libro, a rainha já corria para o seu lado. Kali era muito forte, afinal ela é uma dona do demônio. Então ela poderia facilmente arrastar seu guarda-costas pelas ruas para evitar falar sobre aquela loira odiosa entre a multidão. Enquanto isso, a namorada de Libro estava de pé ameaçadoramente perto de uma das arquibancadas do festival. Parece que ela também decidiu usar um manto tradicional. Normalmente, você nunca pode ver seus olhos sob aquelas franjas, então é muito difícil descobrir exatamente o que ela estava pensando. Naquele momento dava para perceber que ela estava furiosa com o que ouvia da irmã de seu namorado. Essa foi a gratidão que ela recebeu por seus esforços. Alguns dias atrás a namorada de Libro sequestrou Itami enquanto ele estava vagando pelos salões do castelo como um zumbi. Ela o tinha amarrado à cadeira e o protagonista não sabia o que ia acontecer. Na mente da mulher loira estava presa na imagem da condição de seu homem após aquela luta horrível. Ela estava com a tesoura pronta para cortar o cabelo do herói, mas houve breves momentos em que ela teve vontade de apenas cortar ou esfaquear Itami no pescoço. Enquanto isso, esse herói estava apenas se comportando educadamente, afinal ele estava recebendo um corte de cabelo gratuito. Como tudo era silencioso, ele acha que talvez devesse iniciar uma conversa, mas os pensamentos da garota eram muito diferentes e ela tinha o assassinato em sua mente. O protagonista se manifestou dizendo que sua irmã mais velha costumava cortar seu cabelo assim, mas isso foi lá atrás quando ele estava em um mundo diferente. Como agora ele se tornou um herói disfarçado de aventureiro, ele não pode mais ir para sua irmã. Essa conversa foi perigosa e houve várias vezes em que ele quase escorregou e se revelou como herói. Enquanto isso, a loira continuava a cortar o cabelo com alguns pensamentos ocasionais de cortar a garganta dele. O prota estava suportando o silêncio constrangedor entre eles quando ela finalmente abriu a boca e desabafou suas primeiras palavras. Ela perguntou se ele estava solitário porque ninguém poderia cortar seu cabelo desde que ele se tornou um aventureiro. Itami honestamente respondeu que não era exatamente o caso. Ele acrescenta que teve algumas pessoas nesse mundo que gostavam dele, como sua mentora e aquela garotinha ruiva. Apesar de todos os desentendimentos, ele também não podia esquecê-los. De repente, o sorriso inocente de seus amigos se transformaram em dor. A cabeça da garota ruiva foi empalada em uma estaca. Além disso, sua professora partiu em seus braços. Parece que de uma forma ou de outra Itami sempre acabava perdendo tudo, perdendo todos importantes. Para ele, ouvir o protagonista relembrando suas perdas realmente fez a garota chorar inconscientemente. Na esperança de não parecer mole, ela insistiu que não chora. Ela apenas condensa suor em seus olhos. A sessão de penteados durou bastante tempo, mas ela foi incrível com a tesoura e cada corte foi perfeitamente feito. No final da sessão ela começou a pensar em Libro novamente. Ela não seria capaz de esquecer a noite em que o encontraram após a luta contra Itami, mas todos deram o seu melhor para tratá-lo e o coitado não conseguia nem comer sem ajuda. Libro disse que seu oponente estava ferido tão gravemente quanto ele e eles não pensaram muito nisso, mas agora que eles sabem quem era Itami, o quão gentil e trabalhador ele é como pessoa, a garota começa a pensar no quanto ele deve ter sofrido com todas aquelas lesões graves quando ninguém estava lá para cuidar dele. De todas as pessoas, ela seria uma das poucas que sabem totalmente como se sente quando você está completamente sozinha. A namorada de Libro era uma elfa no castelo do Senhor Demônio. Para piorar, ela cortou orelhas. Na cultura demoníaca, ter suas orelhas cortadas é um sinal de grande vergonha. Depois de um tempo, ela tinha finalmente terminado uma reforma no protagonista.
A garota lembra que esse homem que ela acabou de cortar o cabelo ousou tocar em alguém que realmente a amava, mas Libro facilmente perdoou o herói pelo que eles fizeram um com o outro. No entanto, a loira simplesmente não consegue encontrar dentro de si algo para perdoar e esquecer. Voltando aos dias atuais, ela estava pensando nisso no meio da multidão do festival quando o Libro lhe deu um susto. Isso lhe rendeu um golpe de cabeça no topo da cabeça. Depois disso, Libro e sua garota deram as mãos e foram curtir a celebração. Olhando para Noé de lado, sua orelha esquerda cortada foi se projetando para fora de seu cabelo, mas ela não era a única que suportava o corte. Libro também tinha ambas as orelhas cortadas. Noé estava ocupado olhando para sua orelha esquerda. Libro, com seu habitual tom descontraído, admitiu que ela fez um bom trabalho com Itami. Ele acrescenta que sua namorada foi tão boa que até ele quer beijar Itami agora. Isso significa muito para Libro e ele era grato à sua garota por passar por isso, até porque ele sabe que ela odeia humanos, especialmente aqueles que ousaram machucar seus entes queridos, mas mesmo assim ela ainda cumpriu a missão de ajudar o amigo, naquele momento de palavras genuínas. Ela não pôde deixar de corar, mas Noé lembra daquela lembrança horrível quando foi capturada por caçadores humanos. Eles queriam experimentar o gosto das orelhas de duende. Sua família não tinha dinheiro suficiente para comprá-la de volta. Então os sequestradores eram essencialmente livres para fazer o que quisessem com a garotinha elfa. Noé estava indefesa, vulnerável e assustada. Naquele momento, a voz de outra criança gritando para os sequestradores pararem deu à menina elfa um brilho de esperança. Os sequestradores quase esqueceram que tinham outro em uma das gaiolas. Em seguida pegaram esse garoto. Era Libro. Ele também foi uma criança demoníaca torturada durante todo o período de sua estadia neste buraco infernal. Os sequestradores concordaram em comer outra coisa, mas para que isso acontecesse, sua contraproposta era que eles apenas cortassem e comessem as orelhas de Libro. Acontece que esses sequestradores sabiam o significado cultural e a vergonha que os demônios têm com aqueles que têm suas orelhas cortadas. O sequestrador ergueu a garota elfa na frente dele perguntando se Libro estava pronto para assumir essa vergonha por causa de uma elfa desconhecida que foi essencialmente abandonada até mesmo por sua família. Libro nem precisa mais fazer nada porque sua família é da realeza, então eles concordaram em comprá-lo de volta. O sequestrador acrescentou que seu pai ficará muito decepcionado quando o jovem voltar ao castelo com a marca da vergonha, mas mesmo sendo criança, Libro foi decisivo. Seu pai lhe ensinou que é um papel dos demônios no mundo ajudar criaturas fracas. E olhando para os olhos daquela pobre menina, não há ninguém neste lugar que precise mais de ajuda do que ela, mesmo que isso lhe custe uma vida de vergonha, mesmo que lhe tirem a honra, mesmo que isso dói pra caramba. Libro, como membro orgulhoso da realeza, cerrará as orelhas e tomará a dor silenciosamente como um verdadeiro demônio. Nos dias de hoje, Noé já é adulta e ainda se lembra de como os olhos de Libro eram resolutos e determinados naquela masmorra. Ela, por outro lado, era apenas uma garotinha indefesa que perdeu a esperança. Acontece que essas lembranças dolorosas nunca saíram de sua mente. A cada dia que passa, a gratidão e o amor que ela sente por Libro crescem continuamente. Ela faria qualquer coisa por esse homem. Agora de volta ao nosso casal principal. Kali e Tami saíram do caos onde fica o festival e as pessoas. Ambos preferem o sossego do penhasco. Além disso, esta é a melhor vista para assistir aos fogos de artifício que deve começar em breve. Mas parece que eles chegaram um pouco mais cedo, então precisarão esperar um pouco mais. Antes mesmo de os fogos de artifício começarem, o céu noturno já dava um show. De repente, uma chuva de meteoros começou a chover e o protagonista olhava para as estrelas. Emocionado com sua beleza, a rainha Kali não fez o mesmo e ela queria olhar para o guarda-costas. A rainha queria descobrir o que o protagonista estava pensando. Enquanto estava perdida em seus pensamentos olhando para o jovem, ela começou a se lembrar de seu primeiro encontro. Por algum motivo o protagonista parecia um sem-teto, mas o que é mais impressionante era como ele parecia uma alma perdida que só queria que seu sofrimento finalmente acabasse. Sem pensar muito, Kali perguntou por quê ele queria partir naquele dia. O protagonista fez uma pausa por um momento pensando em como exatamente responder a essa pergunta extremamente carregada. Em seguida ele finalmente abriu a boca e apenas respondeu a primeira coisa que veio à mente. Ele disse que queria que a rainha demoníaca o eliminasse naquele momento porque ele se sentia como se estivesse no fundo do poço. Além disso, Itami não sabia nada sobre este mundo e por causa desse fato ele apenas escolheu confiar naqueles que o convocaram. Essas eram as pessoas que o arrancaram de casa. Então, quando o protagonista finalmente começou a entender como esse mundo funciona, ele já havia perdido aquelas pessoas que se tornaram próximas e queridas em seu coração. Então, entendendo toda a situação entre demônios e humanos,
Ele começou a se odiar e sentia vergonha por suas ações deploráveis, principalmente sempre que ele tinha que ver seu reflexo em espelhos ou na água, e Tami acrescenta que para alguém considerado o salvador da humanidade, isso era tudo menos heróico. Nesse momento a rainha demoníaca apenas fez uma pergunta muito simples. Ela perguntou se Tami entende que não é necessário que ele seja o herói da história. De repente era como se ele tivesse sido atingido com uma tonelada de tijolos. Em seguida Kali continuou a perguntar se ele queria mesmo ser o herói. O protagonista nunca ouviu falar dessa questão, até que ele se viu lembrando de seu tempo na cidade grande em seu mundo original com sua irmã o chamando de herói. Mas de uma forma completamente diferente, ela o chama de herói sempre que ele salva sua barriga com sua incrível culinária. O protagonista sempre insiste que ela não deve agradecê-lo por coisas assim, pois ela tem trabalhado em 2 empregos apenas para que eles possam sobreviver, então isso não é nada comparado ao que ela tem feito constantemente por ele a vida inteira. Sua irmã o amava muito e dizia que não há ninguém mais gentil e fofo do que seu irmãozinho. Da mesma forma ela acredita que está apenas fazendo o que uma irmã mais velha deveria fazer. A garota está até triste por não poder fazer mais e fornecer mais. No entanto, ela diz que Tami não precisa se preocupar porque ela tem certeza de que acabará fazendo uma grande descoberta no campo da teoria das cordas. Então o dinheiro virá como um rio de fluxo livre. Desde que a mãe partiu, os irmãos passaram por momentos difíceis juntos. Mas ela garantiu ao irmão mais novo que não havia necessidade de se preocupar, porque sua irmã mais velha de confiança acabará cuidando de tudo, e eles serão capazes de viver uma vida de conforto. Foi neste exato momento que o evento que drasticamente mudou o rumo da vida dos irmãos. Todo o pequeno apartamento foi preenchido com luz verde brilhante. Então pouco a pouco seu corpo foi consumido por essa misteriosa luz verde, aparentemente o consumindo da cabeça aos pés. A última coisa que ele fez antes de ser transportado para outro mundo foi chamar sua irmã e o medo estava estampado em todo o rosto. A vista do apartamento e de sua irmã mais velha foi lentamente substituída pela vista de um quarto enorme que quase parecia uma catedral. Depois veio a voz rouca do homem que tornou sua vida um inferno nos últimos 2 anos e meio. O homem o deixaria doente até o estômago. Uma das primeiras coisas que o rei lhe ordenou a fazer era ser grato por sua vida ter sentido. Só isso já deveria ter sido uma enorme bandeira vermelha. E também não pediu isso e ele não sabia onde estava, quem era esse cara arrogante e o que diabos aconteceu com sua irmã. Foi assim que ele foi parar nesse mundo mágico.